Olá, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de História para mais uma aula sobre o Brasil segundo o reinado. Nesta aula vamos falar sobre a economia e a sociedade no Brasil do segundo reinado. Para falar da economia do Brasil do segundo reinado, inicialmente é preciso nós estabelecermos aqui o conhecimento sobre algumas legislações da época, que são de fundamental importância. E a primeira delas é a tarifa Alves Branco, que vai estabelecer um aumento de tarifas para produtos importados. E isso vai afetar principalmente aqui os produtos ingleses, inclusive produtos industrializados. A lei foi pensada inicialmente para aumentar a arrecadação do Estado brasileiro, aumentar o imposto sobre produtos importados e assim aumentar a arrecadação. Mas ela vai ter um efeito colateral que vai ser, de certa forma, positivo para o Brasil. Então vamos perceber que torna-se mais atrativo, mais fácil competir com o produto estrangeiro. Ora, isso vai servir então, como eu disse, de estímulo involuntário para a indústria nacional. No entanto, o objetivo inicial era simplesmente aumentar a arrecadação. Em 1850, o Brasil produz aí duas legislações que são importantes. A primeira delas, gostaria de citar aqui, é a Lei de Terras, que vai fazer com que as terras devolutas elas só possam ser adquiridas por meio de compra e não por posse. Então a população, as pessoas que tomassem conta de uma região e se tornassem aí os posseiros, tivessem a posse, eles não poderiam depois adquirir a propriedade simplesmente pelo uso, chamado uso capião, certo? O que foi que estabeleceu então a Lei de Terras? Precisariam comprar. Então essa população mais pobre ela perde acesso. Assim nós começamos a ver que as terras começam a ter um valor cada vez maior. E isso vai se justificar principalmente no processo da expansão da produção cafeeira. Então essas terras começam a ter um grande valor e esse valor ele acaba impedindo com que a população pobre tivesse acesso à terra. Vai favorecer o grande proprietário, vai favorecer o latifúndio aí por parte dos já grandes fazendeiros. Bom, a outra lei é a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai proibir o tráfico internacional de escravos. Então já tínhamos a Lei Feijó de 1831, mas a partir da Lei Eusébio de Queiroz, essa disposição do Brasil em realmente proibir o tráfico internacional de escravos, ela vai se efetivar de uma maneira maior. E isso vai ter um efeito para a produção. Qual é o efeito disso aí? O efeito é que ao faltar mão de obra escrava internacional, os escravos brasileiros vão ser aqueles simplesmente os nacionais. Então, passou-se a proibir o tráfico de escravos, tornou-se tráfico, passou-se a proibir esse comércio, e aí só podia ser comercializado o escravo internamente. À medida que a Lei Eusébio de Queiroz, como outras leis, vão sendo criadas, o que é que vamos ver? Que a quantidade de escravos vai ser cada vez mais rara, e aí o escravo passa a ser mais caro. O efeito prático que a gente vai perceber, principalmente na cultura do café, é o deslocamento dos escravos do Nordeste para o Sudeste. Já visto o café ser um produto valorizado, a mão de obra ser utilizada, se a mão de obra utilizada ser a mão de obra escrava, e aí, principalmente na região do Vale do Paraíba, e aí vai haver o chamado tráfico interprovincial, ou seja, dentro do Brasil. Bom, com essa decadência do açúcar, já no período colonial tivemos a concorrência das Antilhas e agora a concorrência também com açúcar de beterraba na Europa. O preço caiu ainda mais. O café é o principal produto da economia nacional no segundo reinado, durante todo o segundo reinado e também início da República Velha. Então é ele que toma a posição aqui. Aqui nessa imagem a gente começa a perceber o protagonismo do café na pauta das exportações brasileiras. Bom, o modelo produtivo do café, a gente vai trabalhar aqui com 3 modelos. Perceber que o primeiro foi o plantation, a mão de obra escrava, a monocultura, a agroexportadora. Depois os sistemas que vão incorporar os imigrantes, a chamada parceria e o colonato. E aqui as condições que favoreceram
o cultivo do café? Porque que era mais lucrativo, porque que era bastante lucrativo e atrativo, né, a produção cafeeira no Brasil. Regiões. Vão se destacar aqui duas regiões. A região do chamado Vale do Paraíba, ali na fronteira do sul do Rio de Janeiro, norte de São Paulo e um pedaço de Minas Gerais, como o primeiro polo produtor, né, e com algumas características importantes. O Vale do Paraíba é marcado pela plantation, né, pelo escravismo tradicional e sem inovações técnicas. Uma região que vai ficar logo defasada devido ao seu atraso produtivo e o esgotamento do solo, né? Vai se beneficiar, vai utilizar, né, como mão de obra, aí haja vista a proibição do tráfico internacional de escravos, vai utilizar o tráfico intraprovincial, né, ou seja, esse comércio interno do Nordeste para o Sudeste. Outra região que vai se destacar, né, principalmente a partir de 1850, mas de modo que ela vai se tornar hegemônica em 1870, é o chamado Oeste Paulista, mais aqui para dentro. Então, o Oeste Paulista ele vai ser considerado tecnologicamente mais avançado, né, porque ele vai ter técnicas de plantação e também a introdução de um modo de trabalho particularmente inovador no Brasil, haja visto o abandono da mão de obra escrava, né, que é a mão de obra dos imigrantes europeus. Então, vai haver aqui uma renovação no modo de cultivar e o Oeste Paulista vai ser a região mais rica aí no final do segundo reinado, principalmente a partir de 1870. Bom, café, importância, né, como principal produto de exportação na balança comercial brasileira, e ele vai favorecer a acumulação do capital. Ora, o dinheiro ganho com o café, ele além de ser reinvestido no próprio café, né, principalmente a partir do momento em que não se compravam mais escravos do exterior, né, haja vista a proibição do tráfico, vai haver aí uma poupança, né, o que se chama de acumulação de capital, que vai servir, né, para o investimento em outras áreas. Então a gente vai começar a perceber no Brasil uma modernização na área de transportes, de comunicação e posteriormente, né, o setor de serviços e um processo de incipiente de industrialização. Então, quando falarmos aqui do processo de industrialização do segundo reinado, a gente tem que pensar a origem do capital. A origem do capital é a produção cafeeira, né, e a poupança que se fazia, haja vista não ter o investimento mais na mão de obra escrava. Bom, esses barões do café vão ser a elite cafeeira, vão ser a elite política e econômica do Brasil durante o segundo reinado e início da República Velha. Então eles vão começar, além de serem elite econômica por parte do café, vão começar num outro processo de modernização e vão também crescer politicamente. A industrialização, como eu disse, a partir da segunda metade do século XIX, passa a se desenvolver a partir dos motivos já expostos, né, no slide anterior, mas que estão aqui descritos. Então, só para reafirmar, né, aqui a chamada tarifa Alves Branco, né, e a lei Eusébio de Queiroz e a proveniência do capital do café. Destaca-se aí, nesse ponto da industrialização, a presença, né, a atuação do Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá, um empresário brasileiro, né, com ligações com os ingleses, que vai fazer fortes investimentos no Brasil e vai ser pioneiro em muitas áreas, como por exemplo a primeira ferrovia, o primeiro cabo de telégrafo, a fundação de bancos, né, notadamente a reabertura do Banco do Brasil, né, ele que era um banco de misto privado, posteriormente vai dar novamente origem ao nosso atual Banco do Brasil, né, a partir de uma aquisição do Estado. Então, o Irineu Evangelista, o chamado Visconde de Mauá, é um grande pioneiro industrial brasileiro do período. Bom, mudando agora, abandonando aqui o tópico economia e indo para a sociedade. Vamos ver aqui no primeiro ponto da sociedade, né, a questão da imigração. Pouco se fala, mas nós tivemos também imigração chinesa, principalmente a partir de 1810, que foi um processo fracassado. E essa necessidade da imigração, né, iniciando aqui pelos chineses, né, que vai ter um problema muito sério, ela é decorrente
da lei de 1850 que proibiam o tráfico, né, de comércio, o tráfico de escravos, o tráfico marítimo de escravos. Então, haja vista esse problema, a solução vai ser a imigração, né, e também o tráfico interprovincial. Temos também os imigrantes, que esses ganharam destaque no Brasil, né, a partir do século XIX, os imigrantes europeus, né, que foram introduzidos na lavoura cafeeira. Então, os sistemas, como já dito antes, de parceria, né, até 1850, e principalmente colonato. E aí, como é que funcionavam esses sistemas? No sistema de parceria, os fazendeiros bancavam a viagem, o alojamento, com a promessa de divisão de lucros, né? Gerava aí um endividamento, ou um modelo de escravidão moderna, como podemos assim dizer hoje, né? Eles chegavam aqui endividados, eram atraídos, haja vista as condições ruins que tinham na Europa, e a promessa de aqui ter, além de emprego, divisão de lucros. A partir de 1850 foi implantado o sistema de colonato. E vejam, 1850 é o ano marcante aqui. Por quê? Justamente pela Lei Eusébio de Queiroz. Então o governo brasileiro entra, né, atendendo às necessidades aí dos produtores e entendendo o prejuízo que a Lei Eusébio de Queiroz vai causar para a mão de obra. O que é feito? O governo brasileiro entra no sistema de impulsionar o colonato, impulsionar a colonização. O governo pagava a viagem e o fazendeiro o primeiro ano de estadia no Brasil. E assim o imigrante ia receber um salário fixo anual e um rendimento variável. Era uma forma de atrair. Ora, além desse problema da mão de obra, vamos ter nessa época, né, em voga aí ideias do chamado racismo científico, né, ou darwinismo social, né, escritos aqui, presente em muitos escritores brasileiros da época, né, a ideia também de que esses novos povoadores do Brasil, esses imigrantes, ajudariam a branquear a sociedade. Então temos aí também, além da questão da mão de obra, né, ideais racistas. Bom, outro movimento importante dentro da sociedade brasileira do Segundo Reinado é o movimento abolicionista, né? Teve influência, teve pressão estrangeira, principalmente dos ingleses, né? Tivemos a questão da construção de leis abolicionistas e, como eu disse lá na primeira aula sobre o Brasil política, né, a gente não pode desprezar a atuação parlamentar também, haja vista que as leis elas eram produzidas no parlamento, né, e elas eram retificadas ou anuladas aí pelo imperador com um poder de veto parcial, né, um poder de veto ele não era absoluto. Então a participação parlamentar aqui, pressão da sociedade e uma tomada de consciência, ela é fundamental nos processos de leis. Só que veja, a abolição da escravatura ela veio de forma gradual, justamente demonstrando a presença, né, e a força também que os maiores interessados na escravidão, os cafeicultores aí, né, a elite cafeeira, ela tinha. E eles, como ocupantes do parlamento, tentaram retardar o máximo possível. Principalmente aqui do movimento abolicionista, a gente vai ver um fortalecimento, como eu já disse na aula sobre política externa, a partir do fim da Guerra do Paraguai, mas isso estoura a partir de 1870. Né? Homens, mulheres, brancos, negros vão atuar fortemente através de várias frentes, né? Seja do campo cultural, intelectual, jurídico, como também a partir das revoltas, né? Em processos de extinguir a escravidão no Brasil. E principalmente aqui, alguns relatos, principalmente em jornais, a gente consegue ver a atuação para libertar, né, individualmente cidadãos específicos e conseguir aos poucos ir acabando com essa escravidão. O efeito disso é que quando a Lei Áurea ela é finalmente assinada, né, quando tivemos êxito em extinguir esta praga que foi a escravidão, né, o número de escravos no Brasil era de pouco mais de 700 mil. Né? A escravidão no Brasil chegou a ter, segundo alguns cálculos, de 5 a 10 milhões de cativos. Então, tivemos um processo em que, aos poucos, foi a população, a sociedade, né, parte da população e parte da sociedade, foi tendo efeito e sucesso e acabar com a escravidão. E aqui eu destaco alguns personagens, né? Joaquim Nabuco, né? Um grande abolicionista pernambucano, o
poeta Castro Alves, né? Paula Brito, no Rio de Janeiro, Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, no Ceará. Bom, Luiz Gama, ao lado dessa foto aqui, uma pequena biografia, né? O André Rebouças, um monarquista brasileiro, né? Engenheiro, e que era contra a escravidão, obviamente. Todos eles aqui que estou mencionando, né? Coloquei as fotos, são homens negros ou mulatos. O José do Patrocínio, né? Também um homem importantíssimo aqui, né? E fiz questão de destacar aqui, né? Homens negros que atuavam politicamente, que atuavam por meio da pena, da intelectualidade, né? Demonstrando assim a atuação no campo intelectual desse movimento abolicionista por parte de negros considerados destaque na sociedade brasileira. Bom, aqui algumas leis abolicionistas. Um breve resumo, né? Lei Feijó é a lei que vai proibir o tráfico de escravos, conhecido como a lei para inglês ver. A lei Eusébio de Queiroz, essa sim, que vai efetivamente proibir o tráfico de escravos. A lei do ventre livre, né, que determinava a liberdade das crianças nascidas a partir da data desta lei. Destaque, pouco se fala. Mas a lei do ventre livre também teve uma outra determinação importante. Então, além de uma, duas. O escravo, até a lei do ventre livre, que quisesse, né, ser liberto e tivesse acumulado pecúnio, acumulado dinheiro, né, para comprar sua alforria, ele podia chegar ao seu dono lá com o dinheiro e dizer assim: quero minha alforria, e pagava. Mas essa alforria necessariamente ela não era conseguida, porque visto como propriedade, como coisa, né, o escravo que era, ele não teria direito a se comprar aí, ele não teria direito, e o próprio proprietário do escravo, né, o senhor do escravo, ele não era obrigado a vender, mesmo que outra pessoa pagasse. Já como espírito dessa mentalidade de mudança, a lei do ventre livre também determina que, né, ela vai abrir espaço para que os escravos ou as pessoas que tivessem dinheiro, né, para comprar a alforria desse escravo, o senhor ele era obrigado a vender. Isso gerou processos judiciais, né, mas aos poucos essa lei ela foi tendo a sua interpretação cada vez mais consolidada, né, e isso foi aceito. A lei dos sexagenários, né, a libertação dos escravos maiores aí de 60 anos, mas um outro efeito desta lei, que também é pouco comentado, é a chamada matrícula ou cadastro de escravos. Então o Brasil criou um cadastro de escravos. Na verdade o cadastro já existia, mas a partir desse cadastro de escravos, o próprio governo brasileiro ia aos poucos comprando, né, nas províncias, a partir da quantidade de escravos, de acordo com a população também, comprando a liberdade e a alforria de alguns escravos, com alguns critérios de prioridade estabelecidos na lei. Então, o cadastro de escravos existia e a partir de 1885 o governo brasileiro começou a comprar a alforria desses escravos. E a Lei Áurea, né, que é a lei simples, né, que tem 2 parágrafos, né, e que vai efetivamente acabar com a escravidão. Bom, campo cultural. Para finalizar essa aula, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos rapidamente no campo da cultura. Dom Pedro II, né, como curioso, como investigador, ele é um homem muito estudioso, ele vai criar alguns laboratórios no Brasil, vai participar de academia de ciências na Europa, vai manter correspondência com alguns cientistas conhecidos, como Pasteur, como Graham Bell, né? O Graham Bell, inventor do telefone. O Brasil é um dos primeiros países a ter o telefone, né? Dom Pedro II tinha esse gosto pela inovação tecnológica, né? Vai patrocinar alguns estudantes, inclusive mulheres, né? Então, durante o segundo reinado, esses estudantes eles vão estudar no exterior, né? Em 1854, a criação de uma escola para cegos, né, que vai usar o revolucionário método Braille, como é conhecido até hoje. Ele começa lá no segundo reinado. E a partir de 1890, né, é chamado do Instituto Benjamin Constant. Destaques na cultura brasileira da época, né, o grande escritor, o maior escritor brasileiro, o mulato Machado de Assis, o maestro Carlos Gomes, e coloquei aqui, porque falo de Sergipe, né, o pintor sergipano Horácio Ora, que vai inclusive estudar na Escola de Artes de Paris, a patrocínio também do Império. Pessoal, encerramos assim mais uma aula sobre o Brasil segundo reinado. A próxima aula, para finalizar, vamos falar sobre a crise do segundo reinado. Um abraço e bons estudos.